Olá, bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos agora nesta manhã, hoje sexta-feira, na nossa Sala da Esperança. Estamos finalizando a nossa lição desta semana. Eu acredito que foi uma lição muito importante para você, como foi para mim, uma lição espetacular. Nós estudamos esta semana, entendendo a natureza humana após o pecado. E também nós podemos ver aí o estado da pessoa quando ela morre, para onde ela vai, o que ela está fazendo. E foi uma lição importantíssima. E hoje nós estamos concluindo a nossa lição de estudo adicional. Nós fazemos aí um resumo de todo o estudo que nós estudamos durante a semana. E certamente, queridos, eu queria convidar você, seja você muito bem-vindo neste momento, para ficar até o final no estudo dessa lição da nossa conclusão, porque é uma lição importantíssima também. Tá? E na medida do possível, que você puder, compartilhe com outras pessoas. Você que está participando aí pelo WhatsApp, que algum amigo, parente está mandando para você, e eu sei que é bastante gente, é um grupo já bem grande que estão aí participando, pelo WhatsApp. Você possa se inscrever no nosso canal, Sala da Esperança, ativa o sininho e você mesmo vai receber todos os dias aí, uma lição sempre diferente aí no seu computador, no seu celular, tá bom? Então é isso, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo de hoje. Ó Deus amado querido, muito obrigado pela lição que tivemos esta semana, à luz da Tua Palavra, e tivemos também a companhia importante, maravilhosa do Espírito Santo, o nosso professor nos ensinando, e como também agora pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito continue conosco. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, a nossa lição desta semana, que nós estudamos, foi uma lição importantíssima, não é? Você tem percebido que é uma das maiores preocupações que toma conta da nossa mente, com relação ao término da nossa vida, o que acontece quando baixamos ao sepulcro. Mas à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, nós entendemos, compreendemos, e a lição mostrou para nós, através da Bíblia Sagrada, que a morte é apenas um curto período de sono. Todas as pessoas que estão no sepulcro estão dormindo, tá? E, queridos, você pode perceber que enquanto você está dormindo, depois de um dia de trabalho, um dia de luta, de atividades, dependendo, da sua atividade, todos nós precisamos de um período de tempo para o nosso descanso. E esse descanso quando nós vamos dormir, tá? Eu não sei quanto tempo você passa dormindo, se é 8 horas, 6 horas, 9 horas, metade de um dia, que seja 12 horas, não sei. Mas eu só sei dizer para você que seja lá o tamanho do período de tempo que você passa dormindo, o tempo não passa para você. A impressão que dá é que você acabou de ir para a cama e um pouquinho depois você já está acordando, seja de forma automática, pelo horário que você acorda. Geralmente o nosso sistema imunológico, tem aí esse despertador, esse alarme, e naquela hora a pessoa acorda. Ou mesmo que você precise usar o alarme do seu celular. Mas, queridos, a impressão que dá é que o tempo passou muito rápido. E na maioria das vezes nós acordamos ainda
né, dependente de mais sono, mais tempo para dormir. Não é verdade? Aquele desejo de ficar um pouquinho mais na cama, aquela vontade, mas infelizmente o tempo diz não dá, você precisa levantar. Amados, o que a lição quer mostrar para nós é que aqueles que vão para o sepulcro também da mesma forma. Apenas fecha os olhos, não sabe, né, as pessoas que morrem, que já morreram, não sabem que elas estão mortas. Elas apenas adormeceu como a gente deita na cama e adormece. E quando você menos imagina, chegou a hora de levantar. E você, alguns acordam automaticamente e outros, como eu disse, né, depende do alarme do celular para acordar. Mas, queridos, o sono da morte também é assim. A pessoa fecha os olhos, ela não sabe que ela está morrendo, tá? Apenas está fechando os olhos como se fosse dormir. E ela irá abrir os olhos e a primeira pessoa que ela verá é a presença de Jesus diante dela. É quando Jesus voltar. O momento que ela vai acordar. Acordar de quê? Acordar do sono da morte. Tá? Agora, tem alguns pontos importantes aqui na nossa lição que eu quero frisar com vocês. O nosso estudo de hoje eu quero basear com vocês o capítulo 20 de Apocalipse. Na medida do possível que você puder, quando você tiver um tempinho, leia todo esse capítulo, tá? E ali conta realmente toda a história, tá? Depois da vinda de Jesus, o que vai acontecer. E é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho neste momento. Amados, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz assim: bem-aventurados aqueles que têm a parte na primeira ressurreição. Tá? A morte já não terá nenhum dano sobre ele. Então, na ressurreição da vinda de Jesus, quando Jesus voltar pela segunda vez, estou falando a segunda vez porque Jesus já veio uma vez. A primeira vez ele veio como Messias, ele veio para nos redimir. Ele veio cumprir a missão para nos salvar. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Ok? Muito bem. Jesus voltará pela segunda vez. E quando Jesus voltar, meus amados, só vai ressuscitar nessa ressurreição chamada da ressurreição dos bem-aventurados, bem-aventurado e santo, aqueles que têm a parte na primeira ressurreição. Ok? Então você pode entender que haverá duas ressurreições. Nessa ressurreição da segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele voltar com poder e toda a glória, acompanhado de todos os santos anjos, queridos, só vão ressuscitar aqueles que morrerem em Cristo Jesus, aqueles que foram bem-aventurados. Você entende? Pois é. E aí você me pergunta, meu irmão, quando é que os demais vão ressuscitar? Quando você leia todo o capítulo 20, queridos, ali nós vamos entender que Jesus está chegando, os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo, que morreram em Cristo, crendo na promessa da vinda do Senhor, fizeram um concerto com Cristo e ressuscitarão. Todos. Começando por Abel, o primeiro mártir que morreu nesse planeta Terra, o primeiro ser humano que morreu nesse planeta Terra foi Abel. Começando por ele. Que maravilha, né? Pois é. Todos ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo. Para onde eles vão? Jesus vai levar para o céu. O que os salvos vão estar fazendo no céu e o restante dos mortos aonde vão estar? Você continuando lendo o Apocalipse, você vai ver que ali numa figura de linguagem, uma simbologia diz ali que um anjo descerá do céu e
prenderá Satanás, amarrará. É óbvio, queridos, que ele não vai trazer uma corrente, colocar ele com as mãos para trás, né, e amarrar ele ali com um cadeado. Não é isso. É uma figura de linguagem, porque a profissão satânica é matar, enganar e destruir. O próprio Jesus disse, ele veio roubar, matar e destruir. Os salvos vão estar no céu, porque foi levado por Jesus, ressuscitou. Os vivos que estavam aguardando a segunda vinda de Jesus também serão transformados e vão para o céu. Tá? E então, queridos, aqueles que já morreram, mas não fizeram concerto com Jesus, chamado de ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que ouviram a palavra de Deus por tantas e tantas vezes, os conselhos de Deus, tiveram a oportunidade de fazer um concerto com Deus, de fazer a sua aliança com Deus, né, aceitando o sacrifício de Cristo Jesus, mas ele rejeitou, preferiu viver uma vida de pecado, né, satisfazendo os desejos da sua carne, da natureza carnal. Então, são considerados como ímpios. E esses estarão mortos, porque, queridos, morreram também, estão dormindo. E aqueles ímpios que estarão vivos pela ocasião da volta de Jesus vão morrer. Todos vão ficar no sepulcro. E agora, os salvos estão no céu, Satanás não tem mais a quem enganar, não tem mais como ele desenvolver, não é, a sua habilidade destrutiva. Então ele vai estar como preso, aprisionado, como amarrado. Quanto tempo? 1000 anos. Então, queridos, os salvos vão estar no céu por 1000 anos, tá? Os ímpios que já morreram, junto com os ímpios que estarão vivos quando Jesus voltar, mas também vão morrer, vão permanecer por mais 1000 anos ainda sepultados. Você está entendendo? É exatamente isso. E Satanás, ele vai estar aqui aprisionado. Aprisionado nesta linguagem simbólica, não é? Que é nessa circunstância de estar isolado, sozinho, sem ter ninguém para ele poder continuar com seus enganos. Então é desta maneira que ele vai estar aprisionado. Vamos lá. Como é que vai estar a terra nesta ocasião? Eu quero ler com vocês aqui, queridos, na visão do profeta Jeremias, no capítulo 4, a partir do verso 23, que diz assim: Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não tinha luz. Ou seja, o sol não vai clarear, não vai dar o seu brilho. A lua, né, as estrelas também não. Durante 1000 anos. Olhei para os montes e eis que tremia, e todos os outeiros estremeciam. Ele diz mais: Olhei e eis que não havia homem nenhum. Está vendo? A terra está vazia, não tem nenhum ser humano aqui. Tá? E ele diz mais: Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então a terra vai estar durante 1000 anos nesta condição. Vazia, sem forma, destruída, todas as cidades derribadas, apenas um montão de entulhos, tá? Não tem nenhum ser humano em cima da face da terra, os salvos estão nos céus, os ímpios estão mortos. Só quem estarão aqui é Satanás e os demônios, seus anjos maléficos. Tá? Estarão em uma cadeia de circunstância, preso porque não tem ninguém para ele continuar com seus enganos. Tá? Muito bem, terminou os 1000 anos, agora 2 grandes eventos acontecem. O primeiro evento, tá? Jesus vai voltar agora novamente para a terra, agora pela 3ª vez, junto com todos os salvos que ele levou 1000 anos antes, que estava passando uma férias lá no céu, tá? E então, queridos, Jesus vai descer com a nova Jerusalém, com a Canaã celestial,
aquela que nós estamos almejando, ansiando pela Canaã celestial. A cidade santa descerá do céu. Todos os salvos descerão com Jesus. O segundo evento, queridos, é que agora todos os ímpios vão ressuscitar. Todos. Todos os ímpios, queridos, vão ressuscitar. Não vai ficar uma pessoa no pó da terra sepultado. Todos vão ressuscitar. Os que estão na terra, os que estão nos mares, os que foram cremados, enfim, todos vão ressuscitar. Ressuscitar para quê? Vão ressuscitar porque ele já passou pelo processo do julgamento, né? E então foram condenados porque rejeitou o único meio de salvação, que é Cristo Jesus, e não quisera ser salvo pela graça de Cristo, arrependendo dos seus pecados. E então, queridos, foram condenados à destruição e à morte eterna. E quando você continua estudando a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, você vai perceber que Satanás será lançado no lago de fogo de enxofre, né? E todos os ímpios junto também, queridos, com aqueles, diz a palavra de Deus, o falso profeta e também a besta. Todos serão lançados no lago de fogo de enxofre. Agora, terminou o pecado, terminou o causador do pecado, Satanás, terminou as tentações, Satanás e os demônios foram mortos, destruídos, os ímpios não existem mais, tá? E agora Cristo Jesus, ele vai recriar a terra inteira, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse 21. Tá? A morte não mais existirá, a dor desaparecerá, o choro que será enxugado e não mais existirá, a dor, queridos, não existirá, porque o mal terminou. O pecado deixou de existir, não mais se levantará pela segunda vez. Agora, queridos, os salvos em Cristo Jesus viverão para sempre. Aí sim, nós estamos imortalizados. Quando eu estou falando nós, porque eu creio e tenho certeza no sangue precioso de Jesus que eu vou estar lá e que você também vai estar lá. Agora eu vou terminar a nossa lição de hoje, não dá mais para continuar porque o nosso tempo é curto. Mas, queridos, uma pergunta: quando Jesus voltar, se você e eu estivermos no pó da terra, em qual das duas ressurreições você vai estar? Na primeira ressurreição dos bem-aventurados ou na segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte eterna? A ressurreição dos ímpios. Pense bem, tá? Nesta pergunta. E, queridos, a decisão de estar na primeira ressurreição ou na segunda é sua e minha. É nós que vamos decidir. Eu espero, pela graça de Cristo Jesus, se estiver no pó da terra, estarei na primeira ressurreição e você também. Se Jesus voltar daqui mais um pouquinho e não der tempo de descermos ao sepulcro, se Deus quiser, seremos transformados pelo poder de Cristo Jesus no abrir e fechar de olhos. Também estaremos para sempre. Que esta promessa cumpre na sua vida, cumpre na minha vida. Um forte abraço, fique com Deus. Amanhã estaremos começando uma nova lição. Quero desejar para você já um ótimo e abençoado sábado. Daqui a pouco estaremos começando o Santo Sábado do Senhor. Um abraço mais uma vez. Até logo.